E bora para mais um vídeo de análise de copy aqui do canal, onde eu vou estar trazendo análise de alguns anúncios escalados de um e-commerce bem grande, uma referência para muitos. Lembrando que não é porque é um e-commerce que tu não pode estar utilizando essas coisas que eu vou estar falando aqui para um infoproduto, para serviço, para negócio local, seja lá por que for, desde que tu queira criar anúncios, beleza? Entendendo as nuances. Pô, se tu sabe criar anúncio para um tipo de produto, um tipo de nicho, tu sabe criar para tudo, entendeu? Claro que aí a questão é de tu saber olhar mais intrinsecamente, profundamente para a questão de dores, desejos, ter mais profundidade em relação a esse conhecimento de determinados nichos. Mas nada impede de que tu tendo conhecimento para criar para um determinado produto, determinado nicho, tu consiga criar para todos os outros. Então por isso que eu te digo que se tu precisa de anúncios, seja para o produto, nicho, negócio que for, volume que for, enfim, situação que for, se tu precisa de anúncios, esse conteúdo certamente vai servir para ti. Sem mais delongas, vamos para lá. Vamos para as análises, né? Bora. Eu vou trazer para esse vídeo aqui, como eu disse, anúncios de um grande e-commerce, que no caso é a Insider, que é referência para muita gente. E eu peguei, fiz uma busca, uma filtragem pelos anúncios que eu vou trazendo aqui, que são quatro. Quatro, a câmera está aqui agora, dividi a tela. E esses anúncios, os quatro, bem escalados lá dentro da biblioteca de anúncios. Bora lá. Todos esses anúncios que eu trouxe, eles são estáticos. Em outro momento eu trago um anúncio de vídeo. Eu quero trazer um panorama mais amplo, eu consigo falar mais objetivamente e mais rápido, porque tem menos informações em estáticos do que de vídeo. Beleza? Bora lá. Eu particularmente sou um mega fãzaço de estático, né? Os estáticos eles convertem tanto quanto qualquer outro formato, sabe? É muito mais barato em relação à produção do que o anúncio de vídeo. Isso considerando tempo, dinheiro, energia, para te validar ângulos, validar narrativas, validar, enfim, oferta, o que tu quiser no quesito de comunicação. É muito melhor tu validar no estático e depois tu levar para um vídeo. E é interessante tu ter um meio termo entre os dois, tu ter tanto estático quanto ter vídeo. Sabe, muita gente foca só no vídeo e tem que ser vídeo super cinematográfico, super cheio de dinâmica. Enfim, não vou entrar muito nesse viés, mas a questão é, abra os olhos para estáticos. Eles podem ser e possivelmente são, conforme eu vi em várias operações ao longo de cerca de 6 anos aí trabalhando como copywriter em projetos de até 8 dígitos, eles podem ser a tua solução justamente para quando tu está buscando escalar, melhorar tuas conversões, fazer mais testes, ter mais volume de anúncios, que é o gargalo de muitas operações, desde pequenos até grandes. A maior parte das operações não consegue suprir o que eles realmente precisam de anúncios, estão sempre correndo contra o próprio rabo, fazendo tudo meio de qualquer jeito, sabe? E sem ter muita consciência do que eles estão testando, do que eles estão variando, justamente para melhorar a performance dos anúncios no âmbito geral. Então, bora lá, sem mais delongas. Aqui quando eu olho para esse anúncio, ele aparentemente é um anúncio bem simples, só que ele tem várias nuances aqui. O primeiro ponto é eu olhar isso aqui, tá? Perfect Top, beleza, é o nome do produto. E aqui eu já tenho visualmente esse produto. É uma coisa que facilita muito, e principalmente em e-commerce, por causa que é um produto físico, né? Então, tu puder falar alguma coisa e tu já mostrar esse produto, facilita muito. Não necessariamente tu precisa mostrar o produto, mas facilita e é muito convencional nesse tipo de mercado. Traz já familiaridade para a pessoa. Mas, se tu for ligeiro, tu consegue fazer só com copy, mesmo sem mostrar produto, atiçar a pessoa para ela entrar lá. Só que tu tem que ter muito cuidado e um filtro muito grande, afiado, em relação à tua copy, para justamente tu fazer com que a pessoa vá buscar um produto que ela esteja querendo mesmo sem visualizar. Senão tu vai trazer muita gente curiosa. Eu particularmente já fiz muito anúncio para e-commerce sem ter imagem nenhuma, só com lettering. E muita gente dizendo, não dá, não dá, não dá. Enfim, deu e continua dando até hoje e vai continuar dando eternamente. E a questão é que aqui, claro, tu tá atrelando o produto ao visual, então já sei o produto que eu tô tratando, pô, beleza. E aqui é o âmbito da oferta, então tem-se aquela questão de, pô, o anúncio, ele vai trazer uma parcela da tua comunicação, entendeu? Parcela da narrativa que tu está utilizando para determinada campanha, uma parcela da narrativa da tua oferta, uma parcela da narrativa do diferencial do teu produto, entendeu? Então tu tem que ter, não é um anúncio que ele vai fazer um milagre. O anúncio ele pode fazer, claro, tu converter muito mais, enfim. Só que se tu tiver um produto ruim, só que se tu tiver uma oferta ruim, enfim, uma campanha que não está muito bem amarrada, que as coisas estão conflitando, a pessoa vê uma coisa no anúncio, vê outra coisa na página, não vai dar certo, sabe? Então você tem que ter tudo muito bem alinhado para te conseguir ter o melhor aproveitamento na hora que tu for comunicar isso através de um anúncio, beleza? Porque tu imagina, o anúncio como o tráfego pago ele é o que? Ele é uma parcela da tua comunicação que ela está sendo ampliada por causa do tráfego, sacou? Tráfego pago no caso. Então aqui eu olho que compre 4 leve 5
O que eu tô querendo dizer é que, pô, eles não fizeram isso aqui só pro anúncio. Não, é uma oferta que tá rodando. E tá na página, tá no site, deve estar volta e meia em stories e no Instagram. Enfim, as comunicações gerais de social media, às vezes e-mail, enfim, sabe? Tá no panorama geral, no contexto. Eles atribuíram fazer essa campanha de, pô, compre 4, leve 5 para um produto, para outro produto, sei lá. Enfim, oscilam as ofertas entre si, mas eles criam determinadas ofertas. Eles param pra pensar nisso. Não tentam só fazer milagre em torno de um anúncio, sabe? Mudando XYZ para ver se o anúncio converte muito, quando a oferta pode ser o pepino da questão, para que consiga realmente vender mais. E a questão aqui, eles têm oferta, não vou entrar em viés de oferta agora, mas só deixar uma pontuação que oferta não é só preço, tá bom? Entregáveis, bônus, garantia, forma de pagamento, enfim, por aí vai. Então aqui eu já tenho uma oferta do Compre 4, leve 5. E aí eu poderia dizer isso daqui de outras maneiras, sabe? Compre, compre 5. Não, compre 5, leve 4 seria ótimo, né? Ia quebrar já os caras no meio. Mas eu poderia ver maneiras de falar isso de forma diferente. Entendeu? Compre 4, leve 5. É porque é uma coisa muito óbvia, né? Muito clara. E a gente geralmente compra clareza. Então, para que a pessoa não fique na dúvida, mas tu pode pensar em maneiras diferentes. Deixa eu estar dizendo isso aqui. Compre 4, leve 5. Tu pode transformar isso em um desconto, por exemplo. Enfim. E aí a questão é que eu achei muito legal é o quê? Aqui, deixa eu ver se eu abrir, se ele vai ficar muito pequenininho. Não, até que ficou legal aparecendo aqui na tela. Ficou um pouquinho apertadinho, mas tá de boa. Melhor para visualizar até. A questão é aqui, ó. Compre 4 Perfect, que é o caso do Perfect Top. E leve 5. Beleza, a oferta já está clara. E aí, o que eu acho, ó, e leve um Perfect grátis. Ah, beleza, é o reforço da promessa que a gente fala, né? A pessoa veio aqui e ela tá acompanhando. Pô, comprar 4 desse aqui, vou levar um a mais. E é legal que ele mostra 5 aqui já. Entendeu? Ele já mostra 5, que já traz essa visualização da pessoa. Pô, dá 5 camisetas, blusas que ela vai ganhar, dos tops. Entendeu? E aí já mostra nas diferentes paletas o que que tem. Sabe? Tu pode colocar ali as principais paletas, as que mais tem saído. Entendeu? Tu pode colocar uma só fotinho e colocar um círculozinho do lado em relação às cores. Pode fazer um suspense em relação às cores, se tiver algum diferencial entre elas, enfim. Mas como o mesmo produto não deve ter, a não ser cor. Mas, entendeu? Explorar essa questão e às vezes trazer até um viés de curiosidade em alguma variação que tu vai ter entre as peças. E aí aqui tu tem os benefícios. Aqui, que isso aqui é muito legal. Bojo removível, sabe? Poderia ter dito a característica da parada. Pô, o bojo aqui ele tem uma abertura lateral para não sei o que, aí fica aquele tamanho gigantesco de texto, enfim, a pessoa não consegue visualizar tanto. E aqui tu fala claramente, simples, bojo removível. Pô, que maravilha, e é um benefício que muitas mulheres buscam, entendeu? Tu não coloca só porque tu acha que é interessante, tu coloca para ofertar para as pessoas o que elas estão realmente buscando, sabe? Entender o teu público, faz total diferença nessas horas. Eu tô falando, eu vou derretendo aqui nessa cadeira, indo para baixo, né? Aí, beleza, bojo removível. Só que eu poderia falar algum benefício do bojo removível. Se você estiver cansado do sutiã, sei lá o que, entendeu? Só que aqui já funciona muito bem, por causa que é de maneira bem objetiva. A mulherada, no geral, já vai entender claramente o benefício disso aqui. Dispensa o uso de sutiã, pô, muito interessante, muito bom, sabe? Poderia brincar com isso aqui, enfim, é que eu não vou ficar criando vieses que nem aqui o Compo 4 Leve 5, maneiras diferentes de dizer, mas poderia dizer tchau, tchau, sutiã, adeus ao seu sutiã, enfim, deixa o seu sutiã em casa, alguma coisa desse tipo, sabe? E sustenta sem apertar. Tu pode falar que tipo de sustentação, sustenta até quanto, entendeu? Sustentação XYZ, essa XYZ é o nível de sustentação, por exemplo, sem apertar. Mas, no geral, isso aqui é uma coisa muito simples, a oferta já bem direta, sabe? E aqui eu tenho que pensar, claro, em nível de consciência, para saber com quem que eu estou conversando. Isso aqui certamente deve ser para algum público quente, ou de repente funciona até público frio, por causa que a marca já tem um grande conhecimento, aí um grande reconhecimento no mercado, embora mesmo para público frio, sabe? Enfim, funciona do mesmo jeito. Uma oferta direta, se a pessoa está buscando esse top aqui, ela já vê os benefícios claros, o produto sem muita enrolação, a pessoa não precisa de um baita entendimento. Por mais que ela seja frio, ela chega na página, já reconhece ali a autoridade da marca, rápida, enfim, se tiver provas sociais, cases, coisas desse tipo, sabe, comentários, enfim, depoimentos, já fortalece isso e já faz com que a pessoa tome decisão de compra. Mas é importantíssimo tu pensar sempre em relação ao nível de consciência para quem tu está ofertando isso. O cara que é mais inconsciente do problema, do produto, sabe, da solução, oferta, enfim. Tu ter clareza total disso na hora de tu comunicar.
Bora. Ia falar muito menos, aí quando vai ver já me passou 10 minutos. Anúncio 02. Deixa eu abrir isso aqui pra ver se vai ficar muito apertado. Ah, até que não. Coube certinho aqui. Legal. Esse anúncio aqui, ele... Pô, eu gosto muito disso aqui. Que eles fizeram. Mas vamos por partes. Primeiro ponto. Visual da calça. Strip... Eu não consigo ler direito porque tá meio... Pera aí, deixa eu chegar pertinho aqui. Stirrup legging. Alguma coisa assim. E beleza, eu tenho uma calça legging. Aqui, eu não sei o viés, o propósito aqui, para não soltar, porque ela fica dobrando, ela fica embaralhando aqui na hora. Embaralhando, dobrando, né? Amassando. E vai subindo, vai enroscando na canela. Esses tipos de calça. E aí, pô, já prende aqui embaixo do pé. Enfim. Aí tem até. Oh, aí até falam, nem tinha visto aqui. Não sobe ou sai do lugar. Justamente essa ideia aqui de estar preso embaixo do pé. Mas enfim. Aí olha como que ela transmite a questão da calça. Poderia ser calça legging da Insider. Mas não. Ela vem de uma calça anti-preocupação. Preocupação com o quê? Problema. Eu sou consciente do problema. Não fica transparente. Não sobe ou sai do lugar. Se adapta sem apertar. Esse se adapta, ele poderia ser modela, sabe, o seu corpo. Esculpe o seu corpo sem apertar. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Fica mais atrativo, a pessoa queria ainda mais o viés visual. E aí a questão é... Nossa senhora, essa cadeira que tá hoje. Tá osso. Mas, beleza. Isso aqui a pessoa já tá visualizando, isso aqui é bem interessante, sabe? Não fica transparente justamente quando a pessoa tá se movimentando, e bota uma pessoa ali agachadinha, fazendo alguma coisa de um alongamento, alguma coisa nesse sentido. Não sobe ou sai do lugar, a pessoa dobrando a perna, se adapta sem apertar, enfim. Visualização, isso aqui. Contexto visual para a pessoa imaginar. Cópia é muito de imaginar, de criar cenários na cabeça da pessoa. Quanto mais ela conseguir visualizar, ela utilizando o produto, os benefícios do produto melhor, por causa que, como eu disse, a gente compra clareza. Se a gente não sabe para que serve, se a gente não consegue se imaginar utilizando, não consegue imaginar os benefícios daquilo, dificilmente a gente vai se mover. Do contrário, a gente corre enlouquecidamente atrás de querer adquirir aquilo ali para resolver, para alcançar o que o produto está se propondo, entendeu? E aí, aqui, usar cupom. Isso aqui tem um prós e contras, por causa que usar cupom pode... Tá, eu penso em viés de, pô, tô adicionando uma curiosidade pra pessoa. De, cara, qual cupom que ela vai usar? O que ela ganha nesse cupom? É desconto? É um brinde? É o quê? Entendeu? Aí eu atraio muita gente só curiosa no cupom, só pra ver o cupom em si. Quando eu poderia já explicitar daqui do que se trata esse cupom. Entendeu? Use o cupom X para desconto, ganhe tanto, ganhe XYZ e tal, através do cupom. Entendeu? Eu já poderia explicitar esse benefício. Como eu trago mais gente curiosa, sempre quando eu atiço uma curiosidade sem abrir alguma coisa, eu atraio mais gente curiosa na parada só para descobrir o que é e não interessada em tomar aquela ação. Tá entendendo a diferença? Por causa que a pessoa que ela tá vendo usar o cupom, ela não sabe o que o cupom é. Muitas vezes ela não quer comprar calça, ela ficou interessada, até achou legal, beleza, mas ela só tá entrando só pra curiosidade de ver o que é esse cupom. Quando eu coloco... E aí tem um bolsão maior de gente. Muitas vezes o anúncio converte melhor, mas não necessariamente ele vende mais, porque eu tô trazendo mais curiosos. Mas quando tem um cupom já explícito, qual é o benefício do cupom que a pessoa ganha através do cupom, eu já estou trazendo gente mais qualificada, porque ela já entendeu o benefício da calça, ela já viu como que a calça é, entendeu? E ela já sabe o benefício do cupom. No geral, ela só vai entrar para ver as cores da calça, se tiver calças em tonalidades diferentes, colorações. E aí, eu poderia até colocar, se tivesse aqui, como eu disse ali, colocar alguns círculozinhos, alguns quadradinhos em relação às cores disponíveis dessa calça. Por exemplo, os tamanhos também é um ponto muito interessante de se bater, entendeu? Por causa que muitas vezes quando formas de tamanhos não tão convencionais no mercado, um extra gigante, um tamanho menor também, sabe, não tão convencional, mediano, é bem interessante, por causa que de certo modo tu tá trazendo uma proposta única. Pô, tenho essa legging que o mercado já não tem e ainda tenho em tamanhos que não são tão convencionais de se encontrar, sabe? Então, sempre essa diferenciação é bem interessante. Mega positivaço tá trazendo aí. E bora para o próximo. Vamos fechar aqui. Anúncio 03. Lembrando que esses são anúncios escalados da Insider. Um e-commerce gigantesco aí, referência para muita gente. E o que se vê aqui nesses anúncios pode ser usado para qualquer tipo de negócio, tamanho, nicho, enfim. Desde que tu queira fazer anúncio, tu pode se beneficiar do que eu vou estar passando aqui. E a questão desse anúncio aqui, é uma coisa sutil,
também. Não precisa ter muito drama em relação a, pô, botar muito texto, botar pouco texto, botar muita informação, carregar as coisas, sabe? No geral, eu gosto de anúncios mais minimalistas, sabe? Um visual mais limpo, mais clean, como a Insider que ela utiliza. Ela pega um espaço pequeno, ela usa, bota os... Tá, ele tá bem preenchido, mas ele tem vários respiros, sabe? Tem vários respiro aqui, espaços vazios, sabe? Que eles dão essa sensação justamente de não tanto preenchimento, sufocamento visual, entendeu? Que a pessoa olha, tem muita informação, ela não sabe nem para onde que olha. Não, já tá bem estreitado aqui essa questão. Pô, tem a logo deles aqui, beleza. E aí tem o restante das informações. E em relação a tu tem muito texto, tu tem pouco texto, varia muito, sabe? Tem que ter muito jogo de cintura para encaixar as coisas. É a mesma coisa tu parar pra pensar na tua própria vida. Pô, será que quando eu encontrar o meu amigo eu converso muito com ele, eu converso pouco? Será que quando eu for conhecer alguém, uma pessoa, um possível pretendente aí pra um vínculo amoroso, sei lá, brincando assim, sabe? Eu preciso falar muito com a pessoa no primeiro encontro, preciso falar pouco, preciso ser mais comedido numa entrevista de emprego, mais, menos. Eu preciso, entendeu? Num contexto, tu tem que entender as nuances. Se eu posso falar mais, se eu posso falar menos, se é interessante, se é menos, entendeu? Entender isso. E aí o contexto que a gente olha nessa questão de anúncios é se um público é quente, se o público é frio, o nível de consciência, sabe? E aí isso vai te dando artifícios para te conseguir manejar a comunicação. Se tu fala mais, se tu fala menos. Mas no geral, a cópia tem que ser boa. E não ficar se preocupando em é curta, é longa. A questão é ser boa, precisa em relação às informações e não ficar enchendo linguiça. Beleza? Aqui eu tenho essa saia, que aí ela já coloca o nome do produto, ela, a Insider no caso, já coloca o nome do produto, meu objetivo, saia, estou vendendo uma saia, e eu mostro visualmente essa saia, beleza, a pessoa não tem dúvida do que se trata, é uma saia, não tem dúvida alguma, entendeu? Parece que é uma coisa óbvia, mas enfim, cuidado, muita gente vai vender saia, fala de saia e bota uma pessoa virando um mortal em cima de uma bola de futebol, sei lá, de pilates, e aí a pessoa fica pensando, meu Deus, ela tá vendendo a bola de pilates ou ela tá vendendo a saia, tá vendendo a meia, tá vendendo, entendeu? Então aqui eles estão enfatizando bem o produto. Poderia ter mostrado o corpo inteiro da pessoa, mas não, recorta só pra saia. Deu um toque aqui em relação à parte superior, um complemento, a combinação, como é que fica junta, vamos dizer assim, dos dois, entende? Aqui nesses dois contextos, mas sempre enfatizando a saia, foco na saia. E longa, leve e refinada. E aí a pessoa não tem dúvida do que tipo de saia que é. É uma saia longa. É uma saia pesada, uma saia densa. Não, uma saia leve, refinada. O que quer dizer esse refinada? Sabe? Alguma coisa mais bem trabalhada, mais sob medida, um certo requinte em relação à produção, sabe, alguma coisa mais bem elaborada, traz esse viés, mas me surge um pouco essa dúvida a questionar do que seria esse refino em relação a quê? Essa dúvida faz com que, conforme se tenha alguma coisa não muito bem explicada, um pouco abstrata em tudo que a gente comunica, faz com que se traga muita gente curiosa, justamente para ver a definição daquilo, entendeu? Então, consequentemente, eu posso ter mais interações com o anúncio, mais cliques, mas não necessariamente mais vendas do que se eu explicitasse de repente e cortasse um pouco de público que não tem interesse naquilo, entendeu? Porque como eu já estou explicitando, eu já estou excluindo um pedaço de público, mas eu estou fortalecendo mais ainda aquelas pessoas que estão em busca daquilo, entendeu? Então muitas vezes eu posso ter menos engajamento em relação à interação com o anúncio, mas eu posso ter melhor conversão no final, principalmente se tratando de anúncios de oferta, enfim, anúncio no âmbito geral. E aí aqui embaixo, uma coisa que eu acho muito legal que eles fizeram é simplesmente colocou um depoimentozinho simples, aqui ó, 5 estrelas, ficou lindo no corpo, amei demais. Poderia ter complementado aqui esse pequeno depoimento, botado o nome da fulana, idade da fulana, de repente tamanho da saia que ela usou, sabe? Em alguns outros anúncios da Insider, eles colocam junto dessas fotos depoimentos diferentes. Aqui o da Marcela, aqui o da Antônia, aqui o da Letícia, sabe? E aí eles colocam justamente isso. Às vezes colocam a idade, sabe? Pra entender que se adapta no contexto de, vamos dizer assim, quando tu fala da idade da pessoa, tu já tá pensando no contexto até mesmo de vida. Ah, uma pessoa com 20 anos, pô, é uma saia que se adapta mais à noite, mais à vida noturna, uma coisa mais corrida. Ah, uma pessoa que tá usando a saia com 50 anos, sabe? Um contexto mais formal, contexto um pouco mais casual, mais de boa, mais tranquilão, sabe? Questão da dinamicidade da vida. Então, essa questão da idade, ela já filtra muito esse raciocínio. É muito interessante isso. E também, claro, tu projetar nas mulheres que cabe para qualquer gosto, para qualquer tamanho, para qualquer, enfim, sabe? E aí tu coloca
o nome da pessoa, tu pode botar a localização de onde que a pessoa é. Isso aqui é muito interessante também. Tu coloca, ficou linda no corpo, amei demais. Tamanho XXX, fulana de tal, cidade e estado. Entendeu? E aqui, por exemplo, poderia ter pego um estado lá no norte do Brasil e aqui um estado lá do sul, para justamente trazer essa ideia de que, pô, vendo pro Brasil inteiro, sem falar necessariamente que eu vendo pro Brasil inteiro. Sabe? Pô, que legal esse raciocínio. Entendeu? Enfim, fica aí uma sugestão. Isso, como eu disse, para qualquer tipo de produto. Tu pode estar adaptando essas questões aí de depoimentos, de provas sociais. Aqui não poderia ser poderia ter sido uma prova social. Depoimento é quando alguém diz algo e prova social é quando eu atesto aquilo, com base em números, dados, enfim, sabe, a veracidade daquilo, de alguma maneira. Em relação justamente a mais voltado à quantidade. Tantas vendidas, tantas mulheres já amaram, aprovaram, tantas mulheres se beneficiando, tantas mulheres vivendo com leveza e refino diário, sabe? Enfim, uma infinidade de combos que vocês podem fazer de looks, no caso, né, combos de combinações, você pode fazer tantos looks, enfim, e aí tu pode fazer um outro anúncio voltado justamente às situações que essa saia se adequa situações mais formais, mais casuais, se tu vai ser pra noite, enfim, tu pode, sabe, adaptar isso para diversos contextos aí de usabilidade, justamente, do contexto que a pessoa tá usando essa saia. Beleza? Tem saia desenhada pra tudo que é lado, saia era o nome, enfim, calça. Enfim, bora lá pro último anúncio aqui. Vambora. Anúncio 04 da Insider, escaladíssimo na biblioteca de anúncios. Vamos aqui. Isso aqui, olha só. Aí eu te pergunto, o que tá na cara aqui acontecendo? Além do sovaquinho aqui da modelo. Brincadeiras à parte. Mas aqui, mais uma vez, a pessoa está trazendo o uso da peça, a aplicação da peça, a visualização no corpo, mais uma vez lembrando e reforçando, cópia muito de atiçar o visual, o imaginário da pessoa, a pessoa se projetar utilizando aquilo dali, enfim, se beneficiando do produto que está propondo. Aí aqui já tem a pessoa utilizando, beleza? Tube dress curto, vestido de tubo curto. Então a pessoa já tem o nome do produto, ela já sabe o que é. E aqui ela fez o que eu comentei no anúncio anterior até, inclusive. Ela trouxe um depoimento da pessoa, 5 estrelas, e botou o nomezinho da pessoa. Além desse nome, poderia ter colocado o tamanho da peça, poderia ter colocado a região do Brasil que ela está falando, para trazer mais identificação ainda. E muitas vezes quando está anunciando para o Brasil inteiro, ou de repente, pô, tu tá rodando esses anúncios aqui pro Rio Grande do Sul, tá no Suzão do Brasil, mas esse depoimento aqui é de uma pessoa do norte, pô, tu traz justamente essa ideia de, pô, tá vendendo de norte a sul, vende pro Brasil inteiro, sem necessariamente tu falar que vende pro Brasil inteiro, entendeu? Mas claro, com e-commerce, alguma coisa digital no tipo, tu já tem essa ideia. Mas é interessante trazer essa percepção. Gente compra, sabe? Tem uns compradores interessados aí de norte a sul, justamente. E aí, aqui ela traz a ideia de, sabe aquele vestido básico que funciona pra tudo? Esse é melhor, entendeu? Pô, tem aquele vestido básico que funciona pra tudo, é maravilhoso. Mulher fala muito disso. O vestidinho básico, a camisetinha básica que funciona pra tudo, roupa no geral, tanto até masculino, sabe? E aí, o pretinho básico, enfim, tem muito daquilo. E aí a pessoa fala isso, que já é uma coisa que muita gente estima, que vê um valor gigantesco, e ainda diz, esse aqui é o melhor, esse aqui é melhor. E é melhor por quê? E aqui ele traz os diferenciais. Certamente, isso aqui não sei se são diferenciais em relação aos outros, ou se são só características, benefícios desse produto. Mas sempre vale a pena prevalecer a comunicação em relação aos diferenciais, beleza? Aí aqui, não fica transparente, beleza, maravilha. Dispensa o uso de sutiã, maravilha. E sem botões ou zíper, fechou? Claro, objetivo, tu entende o que se trata. E aqui tu poderia explorar mais. Aqui, não fica transparente é por causa que ele já é bem sugestivo, né? Ele já tá bem concreto isso aqui. Se fosse uma coisa um pouco mais abstrata, sabe? Mas, enfim, já está bem objetivo, bem concreto. Essa questão da concretude é algo muito interessante e muito importante quando a gente está tratando de comunicação no geral, porque muitas vezes as pessoas comunicam de maneira um pouco mais abstrata e a pessoa do outro lado não consegue visualizar o que ela está querendo dizer com aquilo, sabe? Dispensa o uso do sutiã, sei lá, deixe seu sutiã em casa, despeça-se do seu sutiã vai ficar com saudade, sabe, alguma coisa nesse sentido, sem botões do zíper, enfim, vista ele sem roçar o zíper nas suas costas, alguma coisa nesse sentido, sabe?
pepinos que a pessoa enfrenta nesse processo de fechar botão, fechar zíper, sabe? Enfim, só brincando nesse contexto, mas da maneira que tá aqui já funciona demais, porque tá concreto, a pessoa não tem dúvida do que se trata. Ela entra aqui no anúncio e ela já vê aqui, cara, pô, é um vestido de tubo, beleza, básico que funciona, melhor ainda, porque já tem uma prova social aqui, um depoimento, no caso, 5 estrelas, da Beatriz, e não fica transparente, dispensa os sutiãs, sem botões do zíper. Cara, maravilhoso, entendeu? E o Ver Promo, como eu disse no outro anúncio, isso daqui pode trazer muita gente curiosa, que tem até interesse no produto ou não, mas que está entrando justamente para ver qualquer promoção, entendeu? Então, muitas vezes eu posso ter mais interação com o anúncio, mas não necessariamente ele vai vender mais. Ele está com uma comunicação ali velada em relação à promoção, que pode estar trazendo e provavelmente vai trazer muito mais gente curiosa para só ver a promoção. Quando, em contrapartida, eu poderia colocar explicitado o que se trata essa promoção, e aí eu já estou trazendo gente que está realmente interessada no produto quanto na promoção, com maior propensão de comprar aquilo dali. E aí, consequentemente, provavelmente eu vou ter menores taxas de conversão em relação à interação com anúncio, engajamento, CTR, por exemplo, mas não necessariamente eu vou ter menos vendas ou o CPA vai ficar mais baixo. Sacou? O custo por aquisição desse produto. Então, é basicamente isso. Vídeo que eu pensei que ia falar 2 minutos, falei quase meia hora. Espero aí que tenha agregado bastante e acredito que sim. Beleza? Como eu disse, vale para tudo que é tipo de nicho, serviço, produto, negócio, tamanho de negócio, de operação, enfim. Beleza? Se tu gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, traz sugestão de outros vídeos que tu queira análise de outros players aí do mercado, vai ser super bem-vindo. E se tu também precisa de alguém que faça anúncios, deveria ter falado isso aqui antes, mas se tu precisa de alguém que cuide minuciosamente dos anúncios, te entregue quantos tu precisar, seja para escalar o volume de produção que tu precisa com constância, porque anúncio é uma coisa de rotina, sugiro que tu entre na descrição do perfil e veja ali a respeito dos Flash Ads. Eu também vou deixar aqui na descrição, que é a minha solução justamente para esses cenários de quando as pessoas não querem parar ou não sabem criar anúncios, não tem tempo, enfim, rotina corrida, e a gente sabe que anúncio é justamente o gargalo de muitas das operações. E eu te proponho essa solução aí dos Flash Ads. Inclusive, tu não tem que gravar um único anúncio. Beleza? Olha lá, acredito que vai suprir muito o que você está precisando nesse sentido. E é isso. Se gostou, curte, se inscreve no canal, compartilha quem tu acredita que vai ser útil. E é isso. Até mais e melhores vídeos, cada vez mais. Valeu, tchau, tchau.